Oitavos anos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Promessa é dívida, eu admito com um pouco de atraso, então peço desculpas, mas esse aqui é o vídeo de revisão que eu prometi para vocês para as provas bimestrais, certo? Então, espero que seja útil para vocês na rotina de estudos, porque como eu disse, de alguma forma é um caminho que eu encontro para acessá-los em momentos que vocês estejam com um pouco mais de tempo ou queiram ou queiram algumas dicas, iluminações, enfim, caminhos para a gente trabalhar ao longo deste nosso glorioso fim de bimestre. Então, sejam bem-vindos, boa sorte, vamos à luta. É um vídeo meio longo, como vocês sabem, eu já os adverti, mas tenho certeza, como disse, que vai ser útil e vai dar tudo certo. Bom, senhoras e senhores, trabalhar com conteúdo de geografia do oitavo ano é ter claro que a gente vai falar do mundo como um todo e principalmente das divisões do mundo, tá? Então, a primeira coisa que é importante que as senhoras e os senhores saibam é o básico, o mais corriqueiro, que é a divisão do mundo, certo? Como nós sabemos, o planeta Terra é dividido em 6 continentes, tá? Então, Ásia, Europa, África, Oceania, América e Antártica. E vou dar um pequeno destaque para a Antártica no final. Como é também do conhecimento das senhoras e dos senhores, a posição em que se encontram os continentes hoje não é a mesma desde a formação, vamos dizer assim, do planeta Terra. Cerca de 250 milhões de anos atrás, a superfície da Terra, a origem dos continentes, se dava num enorme contínuo de terra chamado Pangeia, e graças ao movimento da deriva continental, os continentes foram mudando de posição, foram se deslocando, até a posição em que se encontram hoje, nessa divisão que eu fiz inicialmente, certo? Quando nós falamos dessa divisão territorial, dessa partição do planeta Terra em diversos pedaços, é claro, a gente precisa levar em consideração que cada um desses lugares tem uma história da sua ocupação humana, uma história política, uma relação social própria estabelecida ao longo do tempo e da história. Portanto, nada mais justo dizer que a condição que cada grupo humano ocupa no espaço geográfico altera, de alguma forma, a sua relação com o espaço. Sendo assim, é nítido e necessário que a gente compreenda essas diferenças. Claro, eu não pretendo esgotar esse tema neste momento, a gente vai discutir sobre isso ao longo deste ano e eventualmente dos próximos anos, mas vamos trabalhando por partes. Como disse para as senhoras e para os senhores, são 6 grandes continentes: Ásia, América, África, Europa, Oceania e Antártida, certo? Vou dar destaque neste momento para a Antártida, que é considerado um território sem, entre aspas, tá? Sem dono. É um território que pertence à humanidade e ao desenvolvimento da humanidade, por N razões. Primeiro, por ser uma porção territorial bastante grande, a gente está falando aí de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida ainda é um terreno, não digo desconhecido, mas não explorado do ponto de vista comercial, do ponto de vista do mundo globalizado, que valoriza ou que prioriza a utilidade prática do ponto de vista financeiro e comercial, como disse anteriormente, de um determinado lugar. Mas sim, a Antártida, ela é dedicada, digamos assim, ao estudo e a curiosidade humana sobre o planeta como um todo, certo? Então, essa porção no extremo sul do planeta, ela é da humanidade, funciona, sendo essa porção muito fria do planeta, como uma espécie de regulador, não só um regulador de temperatura, bem como um regulador da altitude, ou melhor, do nível dos oceanos, certo? Sabemos que ali é uma enorme porção de terra coberta por uma ainda maior porção de gelo,
não é? E que funciona também como uma espécie de um termômetro das emissões de poluentes, uma vez que a gente entende que a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera fazem com que a temperatura média do planeta aumente, portanto, interfere também na camada de gelo que se encontra na Antártida. Dessa forma, é necessário que a gente contribua para a preservação da Antártida, já que essa porção fria também é responsável pela não só pela reserva de recursos naturais, é claro, como água, por exemplo, mas também graças à variação de temperatura que você vai encontrar, por exemplo, nos oceanos, lá se formam correntes marítimas frias, e bem como também a circulação das grandes massas de ar, as famosas massas de ar polares, que as senhoras e os senhores tiveram a oportunidade de ver nos sexto e sétimos anos. Adiante. A questão, senhoras e senhores, é a seguinte. Uma vez que a gente define que o nosso planeta é dividido nessas grandes porções contínuas de superfície ocupada, não é? Que são os continentes, é importante que a gente entenda também o conceito de Estado, de nação ou povo e da combinação dos dois, que é o Estado nacional, tá? O fato é que esses continentes, os nossos continentes, eles são divididos em países, certo? Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e assim por diante, Estados Unidos, Canadá, México, Áustria, Austrália, Europa, dividida em Portugal, Itália, França, Alemanha e por assim vai. O caso é que cada país tem a sua própria identidade, certo? Tem a sua população e essas individualidades são importantes que a gente compreenda, uma vez que a gente está discutindo sobre soberania, a gente está discutindo sobre a capacidade de um país ser autônomo e dentro das suas decisões tê-las, ou melhor, fazê-las ser respeitadas na comunidade internacional. Mas vamos por partes. Primeiro, o que é um Estado? O Estado é uma porção de terra com seus limites e fronteiras já estabelecidas, que podem ser naturais, mas podem não ser naturais. Não necessariamente existem elementos limitadores de um e de outro. Que contam com leis próprias, que contam com governos próprios, que contam com essa soberania que eu disse para vocês e também com leis próprias, que representam o interesse de um povo. Povo, por sua vez, ou nação, dependendo do que quiser, é um conjunto de tradições, de cultura, de idioma, de religião, enfim, são variáveis de identificação que, quando em conjunto, quando combinadas, significam identidade. Portanto, povo ou nação é uma identidade de um grupo de pessoas, enquanto o Estado é uma área pré-estabelecida, com limites e fronteiras, na qual valem determinadas leis, determinadas regras, etc. Quando você combina esses dois elementos, do Estado e da nação, você tem o famoso Estado Nacional. O Estado Nacional combina todos esses elementos e passa a surgir, vamos dizer assim, e surge um país. País este, como eu disse antes, tem o seu povo com a sua identidade e as suas características de soberania dentro do limite do seu território, certo? Então, importante ter isso claro, uma vez que quando os dois se combinam, você vai ter um país, um Estado nacional, tá bom? Então, é só uma dica bastante superficial para que vocês não esqueçam desses dois elementos combinados, tanto o Estado quanto a nação, combinados, o Estado nacional. Isso significa que povos obrigatoriamente têm o seu próprio território? Não necessariamente. Existem as nações sem Estado. Cumprem todos os requisitos de identidade, ou seja, tem as suas tradições, tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem os seus hábitos, tem os seus valores, etc. Mas que não tem ainda estabelecido um território próprio para chamar de seu e para aí ser elevado à condição de Estado Nacional. É o caso de grupos que lutam para preservar suas tradições e características que os diferenciam
de outras populações que estão ali dividindo espaço. Por exemplo, a gente pode citar os curdos, que é a maior nação sem Estado do mundo, que tem mais ou menos aí uns 30, 40 milhões de pessoas, certo? O Kurdistão não é um Estado nacional. O Kurdistão é um desejo do povo curdo, é um desejo da nação curda de se estabelecer, só que os curdos, o povo curdo, vive ali no Oriente Médio dividido em vários lugares. Parte no Irã, parte no Iraque, parte na Síria, parte na Turquia, na Armênia, até o Azerbaijão, enfim. É um povo que está dividido em diversos estados. Não existem só os curdos. O povo cigano, por exemplo, que tem as suas próprias tradições, que tem os seus próprios valores, que tem a sua própria cultura, que vive no mundo. É um povo tipicamente nômade, mas que não tem um território pré-estabelecido, com soberania, com lei, com governo próprio, que possa ser chamado de Estado. Então, existe a possibilidade de termos povos ao redor do mundo que não necessariamente tenham um limite territorial estabelecido e assim serem designados como Estado nacional, certo? Tudo isso, senhoras e senhores, conduz a gente para a discussão de região e o processo de regionalização, certo? O que é uma região em linhas gerais? É um conjunto de áreas que apresentam características semelhantes que a distinguem e identificam quando comparadas às outras áreas. É o que eu insisto em falar para vocês das chamadas variáveis. Essas variáveis, elas trazem para a luz uma característica própria de determinado lugar, e essa característica própria de determinado lugar faz com que eu consiga, no espaço geográfico, delimitar uma espécie de, entre aspas, é claro, área de concentração. Por exemplo, quando a gente está falando de uma região montanhosa, a variável é ter montanhas. Quando a gente está falando de uma região populosa, a variável é ter uma grande população. E assim por diante. Já fiz essa simulação com as senhoras e com os senhores muitas vezes em aula. Quando eu os dividi em meninos e meninas, pessoas com determinado tipo de roupa, pessoas com determinado corte de cabelo, etc. A diferença é que uma região é quando isso está impresso, ou seja, é visível, num pedaço do espaço geográfico. Certo? Por que o processo de regionalização é importante? Porque distribui um pouco o espaço e traz algumas características para cima, permitindo, por exemplo, que eu identifique que uma determinada região precise de determinada política pública e uma outra diferente, uma política pública diferente, e assim por diante. Claro, isso não vale só para um pedaço pequeno do espaço geográfico, vale para todo o espaço geográfico, tanto que você pode ter regiões enormes e regiões pequenininhas. Dependendo do número de variáveis que eu escolha para iniciar o processo de regionalização e, por fim, identificar uma região, quanto mais variáveis eu escolher, mais específico vai ser aquele pedaço do espaço geográfico, portanto, mais específico vai ser o meu estudo sobre aquela determinada realidade definida por uma série de variáveis. Certo? Ótimo. A questão é que o processo de regionalização, ele ocupa o mundo todo, certo? Nós dividimos o mundo também em regiões, baseadas em N variáveis, quais eu escolher. Países desenvolvidos, em desenvolvimento, países ricos, países pobres, países cuja imigração é predominante de tal lugar, países cuja colonização foi realizada por determinada metrópole, e assim sucessivamente. Nós vamos discutir ao longo deste ano, por exemplo, a regionalização do continente americano e do continente africano. O continente americano pode ser regionalizado do ponto de vista da variável física e natural, pode ser também regionalizado do ponto de vista da variável histórica, cultural, e assim por diante. Resumo da ópera: regionalizar é importante para que a gente tenha uma visão mais aprofundada
de um determinado pedaço do espaço geográfico, o qual me interessa saber mais detalhes, tá bom? Bom, a questão, senhoras e senhores, mais adiante, é que o processo de regionalização, ele também acontece ao longo da história da humanidade, certo? Esse processo se dá, por exemplo, lá no século XIX. Como assim? Ora, no século XIX são identificadas as primeiras potências mundiais, vamos dizer assim. Lugares cuja importância é tão grande que conseguem interferir na vida de outros lugares. Áreas de influência, por exemplo, e outras semelhantes. Tá? Quando a gente fala da regionalização do mundo a partir da colonização, vamos falar da regionalização da América a partir da regionalização. Aliás, a partir da colonização. A gente tem uma América Latina, predominantemente colonizada por Espanha e Portugal, e uma América anglo-saxônica, predominantemente colonizada pela Inglaterra. A gente está falando de 500 e tantos anos atrás. Está falando do século XV. Percebam, é possível nós regionalizarmos qualquer parte do espaço geográfico, desde que a gente encontre e identifique variáveis de relevância. Tá? O que é uma variável de relevância? Poder militar, economia, produção industrial, produção agrícola, as etnias das populações. Qualquer variável é possível. Uma das mais importantes regionalizações promovidas ou produzidas ao longo da nossa história é resultado da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que, ao seu final, teve início a chamada Guerra Fria, ou o mundo bipolar. A Guerra Fria foi um conflito não direto que houve entre União Soviética e Estados Unidos, certo? A União Soviética socialista, os Estados Unidos capitalista. Então, era importante entender o seguinte: países que estavam sob influência política, econômica, militar, o que quer que seja, dos Estados Unidos, tinham um alinhamento político, ideológico, econômico ao capitalismo. E o que é o capitalismo? Ele é caracterizado pela livre iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, fábrica, banco, terra, etc. E o governo interfere em níveis de funcionamento do mercado e salários dos trabalhadores diferentes. O Estado, o governo, interfere menos na vida da iniciativa privada e das pessoas. O Estado garante para as pessoas, ou deveria garantir, um mínimo de bem-estar, enquanto a iniciativa privada, entre aspas, né, tomaria conta de todo o resto. Enquanto o socialismo, por sua vez, ele é caracterizado, em alguns casos, pela propriedade coletiva dos meios de produção, pela interferência do Estado, no sentido não só do bem-estar das pessoas, mas também do bom funcionamento dos meios de produção. Uma divisão mais igualitária da produção e dos benefícios da produção, seja produto bem acabado para consumo, seja grana, seja dinheiro, seja salário, sejam as riquezas geradas. Enquanto o capitalismo busca valorizar o indivíduo, o socialismo busca diminuir as desigualdades sociais, certo? Tentar equilibrar as relações entre pessoas, entre lugares, enfim. Agora, por que eu estou falando sobre isso? A Guerra Fria, ela foi, como eu disse, uma disputa ideológica, política, militar, econômica, diplomática, tecnológica, entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Isso é resultado do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial coloca os aliados de um lado, os países do eixo do outro, os aliados se sagram vencedores da Segunda Guerra Mundial, e entre eles mesmo há uma ruptura. A União Soviética, a Rússia fazia parte do grupo dos aliados, os Estados Unidos também. Houve uma distensão política entre os dois, cada um foi para um lado e estabeleceu para si áreas de influência, ou seja, eram agentes
de região. Aquela região onde determinado país se encontrava estava sob influência soviética ou sob influência norte-americana. E isso marca a nossa história até o começo dos anos 90, de 1945 até os anos 90, com o fim da Guerra Fria e o colapso, né, a queda da União Soviética, promovida por um cara chamado Mikhail Gorbachev, mas isso depois a gente fala mais para frente. Bom, o caso é que é o seguinte, o espaço mundial, no período da Guerra Fria, ele ficava regionalizado em 3 blocos, 3 grandes regiões que estavam com o seu alinhamento já mais ou menos definido. Uma é o chamado Primeiro Mundo, aqueles alinhados aos Estados Unidos, países industrializados, com altos níveis de industrialização e condição de vida. Outros eram chamados Segundo Mundo, que eram os países socialistas, entendam aqui, não que eles não fossem industrializados e não que eles fossem pobres. E o Terceiro Mundo, formado por países capitalistas com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. Ou seja, de um lado tinha os Estados Unidos, capitalistas e seus aliados, do outro tinha a União Soviética, socialista e seus aliados, e o resto países de terceiro mundo, ou seja, não tinham capacidade de fazer frente à realidade de um mundo em que colocava 2 enormes potências econômicas e militares em conflito. Bom, significa que foram construídas fronteiras entre capitalistas e socialistas? Não. Significa que foram construídas barreiras físicas entre capitalistas e socialistas? Não. Significa que de repente começou a pipocar muro e cerca por aí? Não. O fato é que, dentro do conceito de Estado Nacional e desse alinhamento político ideológico, você conseguia regionalizar o mundo dessa forma, sob a perspectiva política, econômica e ideológica. Tá? Isso durou até agora? Isso durou para sempre? Claro que não. Claro que não. Hoje, não existe mais país de primeiro, segundo, terceiro mundo. O mais comum que se usa hoje é tratar países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que a gente pode falar também numa próxima oportunidade. Agora, o processo de influência de lugares sobre outros lugares, claro, ele se dá de diversas formas. Inclusive através da cultura, como tive a oportunidade de falar para vocês em nossos encontros presenciais, a nossa vida, nós, ocidentais, brasileiros, americanos, porque nós somos americanos, nós nascemos no continente americano. Quem nasce nos Estados Unidos pode ser chamado de norte-americano ou estadunidense. Somos todos americanos. Bom, o que acontece é que nós estávamos numa região, nós estamos, na verdade, numa região de influência dos Estados Unidos. E isso, claro, interfere na nossa vida e na forma com que nós consumimos as coisas, na forma com que nós entendemos as coisas, a nossa própria cultura. A nossa cultura permite entender que o super-homem, por exemplo, era um grande herói. Ora, não à toa o super-homem é uma bandeira norte-americana que voa, ou aquele azul e vermelho vocês acham que é por acaso. Não à toa, figuras como 007, por exemplo, James Bond, o espião, em inglês, tinha como parte dos seus inimigos os soviéticos, os comunistas, etc. Isso foi fazendo parte do nosso cotidiano. Se quiserem trazer para uma coisa mais recente, o próprio Capitão América. A história do Capitão América era um soldado que foi para a Segunda Guerra Mundial e lá passou por uma série de conflitos, se congelou e descongelou nos tempos de hoje com os valores daquela época, entendendo que o inimigo era outro. Capitão América é outra representação física dos valores norte-americanos. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou dizendo que é bom, nem que é ruim, nem que é certo, nem que é errado. É o que é. Nós associamos os nossos heróis aos heróis norte-americanos. Por quê? Porque nós nos encontramos numa área de influência, nos encontrávamos e nos encontramos ainda hoje, numa área de influência norte-americana. Econômica, política, social, cultural, militar. Percebem?
Então, quando você consegue identificar um pedaço do espaço geográfico e esse pedaço do espaço geográfico sofre, tá? Alguma interferência de de uma outra entidade mais poderosa, naturalmente os valores, as tradições, etc., dessa entidade mais poderosa vão contaminar toda aquela região. Percebam, mais uma vez, não é uma realidade com barreiras, com limites. Ela se espalha graças à capacidade e à capilaridade de um determinado agente poderoso. No caso, a nossa regionalização aqui sofre influência política norte-americana. Acabou. Não precisa ter mistério, tá? Não precisa ser uma grande dor de cabeça. Bom, o caso é que no final da década de 1980, a Guerra Fria se encerra, a União Soviética se dissolve, são criados novos países que faziam parte da União Soviética, e da mesma forma que o mundo que era bipolar, ou seja, duas regiões grandes, uma sob influência soviética, outra sob influência norte-americana, acaba criando uma nova realidade chamada de multipolar, muitos polos, muitos pontos. Essa a realidade do mundo multipolar permite que a gente entenda e viva também sob a influência de outros lugares, não só dos Estados Unidos ou da Rússia. A influência da Europa ou da União Europeia, a influência de países asiáticos, como é o caso de Japão, como é o caso de Coreia, entre outros lugares que acabam ganhando destaque num mundo que antes era só dividido em dois e que de repente se abre para outras culturas, se abre para outros valores, se abre para outros produtos, se abre para outras tradições e assim sucessivamente. Não à toa, nós, ou melhor, a população de uma forma geral, consome produto cultural sul-coreano, produto cultural japonês, produto cultural europeu, produto cultural norte-americano, produto cultural de uma série de lugares que acabam chegando até a gente graças à nossa capacidade de evolução tecnológica, pesquisa, desenvolvimento, soluções, etc., que fazem parte do nosso cotidiano. Tá aqui. Celularzinho nosso, de cada dia, certo? Então, para vocês terem isso claro, é o seguinte: a regionalização do mundo, ela passa também por um processo de ampliação, ao passo em que a globalização, que é esse crescimento, esse aumento da dependência, da interdependência entre países, governos, empresas, povos, etc., também começa a aumentar. BTS não está aí à toa. A gente não usa tênis Nike à toa. Entendem? Então, essa realidade, ela contempla a contemporaneidade. Se antes a gente tinha um mundo bem estabelecido, fulano está alinhado com os Estados Unidos, Beltrano está alinhado com a União Soviética, hoje nós temos a possibilidade, a capacidade, a possibilidade, enfim, de recebermos influência e, a certa medida, também influenciarmos outros lugares. Percebe? O mundo globalizado, como aumenta essa conexão entre os lugares, permite que a gente compreenda essa também ampliação das referências, das como é que eu posso dizer? Das influências e etc. Bom, a gente pode regionalizar o mundo de diversas formas. Tá? A gente pode regionalizar também por bloco econômico. O que é um bloco econômico? O bloco econômico é uma parceria realizada entre diversos países, normalmente uns próximos dos outros, para que possam fazer negócios com outros lugares do mundo. Nada impede que isso aconteça, certo? Então, como eu disse, a regionalização ela é um processo que depende única e exclusivamente da variável. Qual a característica que eu quero discutir e de que forma? Entendem? E é por isso, senhoras e senhores, que é importante que a gente entenda como essa realidade interfere na nossa vida enquanto população. Aonde nós estamos, como nós vivemos, de que forma nós vivemos, para onde nós queremos ir, para onde nós não queremos ir de jeito nenhum, o que nos tira do nosso lugar e nos manda para outro lugar. Então é necessário também que a gente compreenda que a população do mundo,
As pessoas vivendo nos seus lugares, nos seus países, também sofrem essas influências. E ao passo em que sofrem essas influências, também têm de lidar com a realidade local, aquilo que acontece próximo, e a realidade global, aquilo que acontece no mundo. Exemplo, o meu aniversário, quem comemora sou eu, minha família e os meus amigos. É um evento local. Um evento global, por exemplo, é a Copa do Mundo, é a Olimpíada, é o Covid. Impacta todas as pessoas de alguma forma, algumas com maior, outras com menor intensidade, é verdade, mas impacta todas as pessoas. Agora, falar de população, é importante que a gente tenha claro, claríssimo, que é necessário para a humanidade que ela tenha acesso contínuo a 3 As: água, alimento e abrigo. Então, ao passo que as pessoas, que as comunidades humanas conseguem se estabelecer em determinados lugares porque têm acesso a essas 3 coisas, a nossa espécie também ganha a possibilidade de migrar, ou seja, mudar de um lugar para outro. Eu já me estabeleci neste ponto, eu quero ir para outro, quero ir para outro, quero ir para outro, quero ir para outro, o que explica, por exemplo, o povoamento, pelo menos inicial que seja, dos continentes do mundo, certo? A humanidade tal como conhecemos, a estrutura social tal como conhecemos, ou próxima, tá? Daquela que conhecemos, começa na África, depois caminha para o Oriente Médio, para a Europa, desse mesmo Oriente Médio também caminha em direção à Ásia, e cerca de 20, 25 mil anos atrás, atravessa o Mar de Bering, que na época estava congelado, portanto havia uma passagem possível entre o continente asiático, finalzinho, né, o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano, e começam a chegar aqui no nosso glorioso continente americano. Mas, bem, o fato, senhoras e senhores, é que a gente precisa entender que essa realidade do caminhar da humanidade no mundo e, por sua vez, o se estabelecer no mundo, permite que a gente entenda que alguns lugares são mais ou menos povoados, mais ou menos populosos, e a gente fala sobre isso um pouquinho mais adiante. Porém, a gente precisa entender que o mundo não é só a paisagem. O mundo somos nós, população também. E a população, as populações, elas se comportam, digamos assim, de formas diferentes ao redor do mundo. Cada país, cada região, etc., tem uma certa dinâmica populacional. Mas o básico que a gente precisa entender é o seguinte: populações mudam de tamanho. Claro, professor, elas aumentam. Negativo. Há lugares em que você tem crescimento vegetativo negativo. Há lugares que passam por enormes processos de migração, recebem muitos imigrantes. Ou, dado uma certa circunstância, os moradores dali saem para justamente se manterem vivos. Então, vamos tentar entender mais ou menos esse negócio da dinâmica populacional pensando no seguinte: um país tem pessoas nascendo e morrendo o tempo todo, certo? Se tem pessoas nascendo e morrendo o tempo todo, se você tem mais gente nascendo do que gente morrendo, você vai ter um crescimento vegetativo ou natural positivo. Se você, por outro lado, tem mais gente morrendo do que nascendo, você vai ter um crescimento vegetativo negativo. O que é isso? Ora, taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem, menos a taxa de mortalidade, ou a quantidade de pessoas que morrem. De maneira geral, isso interfere no cotidiano das pessoas, uma vez que a gente precisa levar em consideração a realidade que se vive em determinado lugar. Acesso à moradia, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a condições mínimas e básicas de vida, em maior ou menor intensidade, com maior ou menor dificuldade de acesso. Isso interfere na vida das pessoas. Uma população que pode estudar, que tem acesso à saúde, que tem acesso à moradia, que tem acesso a trabalho, que tem acesso a bom salário, tende a ter uma expectativa de vida mais alta. Outras comunidades que têm esses acessos dificultados, uma expectativa de vida mais baixa. Violência, por exemplo.
falta de acesso à saúde básica, condições mínimas que garantam que a gente tenha uma vida mais ou menos digna, certo? Bom, o caso é que o aumento da população do mundo, de uma forma geral, acontece ao passo em que descobertas científicas são feitas, ao passo em que o acesso à saúde é aumentado, ao passo em que a educação, o nível de escolarização das populações aumenta. Por quê? Porque quem estuda busca cuidar mais da sua saúde, por esclarecimento. Poxa, eu sei que tais sintomas são de tal doença. Eu sei que tais sintomas são de tal doença porque eu ouvi falar na escola ou porque eu li em algum lugar. Bom, ok. Eu tenho acesso à saúde pública, então eu preciso ir ao médico. Legal, eu vou ao médico. O médico também estudou, ele está habilitado, ele é capacitado para cuidar de mim. Minha vida aumenta. Durante muito tempo, a humanidade teve taxas de mortalidade e natalidade muito próximas, tá? O que acontece é, com o aumento, ou melhor, com a melhora das nossas condições de vida, o número de mortes caiu um bocado, o número de nascimentos se manteve durante um tempo, e isso é um movimento chamado de transição demográfica. Você vai ter um crescimento natural das populações muito grande, porque as pessoas estão demorando mais para morrer. Então você tem mais gente disponível para trabalho, você tem mais gente disponível para consumo e etc. Legal. O que acontece é que isso pode ser, em alguns lugares, de alguma forma, chamado também de bônus demográfico. Você tem uma enorme população jovem, essa população jovem está pronta para o mercado de trabalho, trabalha mais, produz mais, rende mais, cresce. As economias crescem, os países crescem, as famílias vivem melhor, as taxas de mortalidade caem. Então, bora trabalhar, bora crescer. O que acontece na transição geográfica é que em algum momento essa taxa de natalidade, taxa de mortalidade se encontram novamente. Por quê? As pessoas vivem mais, vivem mais. Por uma mera questão fisiológica, idosos não se reproduzem com tanta facilidade quanto os jovens. Você tem um aumento da expectativa de população, ou seja, você tem mais idosos na sociedade, esses idosos se reproduzem menos, o número de idosos vai aumentando, portanto, o número de nascimentos vai diminuindo. Olha só. O que acontece é que, da mesma forma que o aumento da expectativa de vida é um atestado, vamos dizer assim, de uma melhora da qualidade de vida, por outro também se mostra um desafio, uma vez que você precisa de gente trabalhando, rendendo, fazendo com que as populações mais velhas também tenham acesso a condições mínimas dignas de vida, aposentadoria, saúde pública, etc. Bom, isso levado em consideração, é importante que a gente entenda também que a população, a distribuição das populações por idade nos lugares do mundo, elas têm as suas diferenças. Por exemplo, se a gente sabe que na África a maior parte da população é muito jovem, isso é um bom sinal sempre? Não. É sinal de que, graças à violência, aí que eu estou falando de guerra, enfim, a deficiência no acesso à saúde, a deficiência no acesso à moradia, a deficiência nas condições mínimas de vida, faz com que as pessoas não consigam envelhecer. Olha aí. Poxa, se eu tenho 12, 13, 14 anos e já estou no fronte de batalha, qual que é a minha chance de chegar até os 80? Muito menor do que lugares que passem por paz duradoura. Então, saber a realidade local, regional, diz pra gente muito sobre a população e a vida que se vive em determinado lugar. Populações muito idosas também dão um sinal complicado. Vejam, populações muito idosas, expectativa de vida alta, perfeito, sinal que as pessoas têm acesso a condições mínimas de vida digna, mas que, por outro lado, pressionam e tensionam as gerações mais novas, aquelas que trabalham, aquelas que produzem, principalmente aquelas que pagam impostos, para a manutenção desses serviços. Ou seja, quanto maior a minha população idosa,
mais eu vou pressionar a minha população jovem a manter esse estado de bem-estar social garantido para os idosos. Quem paga imposto? Idoso não paga imposto? Paga imposto, claro que paga imposto. Mas quem trabalha, quem produz o que vai ser vendido de forma mais corriqueira é a população mais jovem, a chamada população economicamente ativa. Então, percebam que o equilíbrio da população entre estar em boa situação ou má situação é muito delicado de ser promovido. Ora, se você tem muitos jovens, é sinal que não tem muita gente chegando na idade madura, ou seja, idosos. Se você tem muitos idosos, você está tensionando a realidade dos mais jovens que precisam trabalhar para manter essa realidade de acesso ao bem-estar funcional. Pensem sobre isso. Muitos idosos pode significar um problema, muitos jovens pode significar outros problemas. Tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos é isso. Você tem na transição demográfica um bônus de gente jovem, mas essa gente jovem precisa chegar à idade adulta e, por consequência, à idade madura, para que haja equilíbrio. Perfeito? O que acontece, senhoras e senhores, é que é necessário também ter claro que essas desigualdades, esses desequilíbrios, eles não passam só de lugares pobres para lugares ricos, ou de lugares ricos para lugares pobres, mas também diz respeito ao perfil de cada população. Tá? Sabemos, vivemos uma realidade racista, vivemos uma realidade machista, vivemos uma realidade em que essas desigualdades são também motor para a realidade social que nós vivemos. Tá? Então, vamos trazer como um exemplo o Brasil. Um homem branco como eu, estatisticamente, ganha mais do que uma mulher na mesma situação profissional que eu. Eu sou professor. Estatisticamente, não estou dizendo que essa seja uma realidade que eu viva, mas estatisticamente, comparando professores do Brasil inteiro nas mesmas condições que eu, em média, e pessoas como eu, ou seja, homens brancos, ganham mais do que mulheres. O mesmo acontece com a população preta, afrodescendente. A realidade racista da nossa sociedade impõe meio que bloqueios ligados ao preconceito. E isso gera, quer queira, quer não queira, um fenômeno relativamente recente da nossa história, que é a chamada geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Ora, é uma geração predominantemente preta, predominantemente feminina, que não estuda porque não tem grana para eventualmente pagar o estudo. E não trabalha, não consegue emprego porque não estudou o suficiente. Percebe como é um círculo vicioso? Porque eu não estudei, eu não tenho trabalho, e porque eu não trabalho, eu não consigo pagar o meu estudo. Olha o ciclo. Vejam, essa realidade, ela se aplica na nossa vida. Nós percebemos isso sendo replicado e repetido continuamente ao longo da nossa história. Ora, como que eu posso esperar ter um bom emprego se eu não estudo? Tá, mas eu não tenho dinheiro para estudar, eu preciso trabalhar. Percebe? Fora o seguinte, aqui eu estou desconsiderando uma realidade social que envolve uma coisa que as pessoas às vezes ignoram, que é o tal do cansaço. Mulheres tipicamente têm jornada dupla. O que é jornada dupla? Elas têm que trabalhar fora para manter a casa e quando chegam em casa têm que trabalhar em casa. Ou vocês acham sinceramente que lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, cuidar de filho não canse? Ou que não mereceria salário? Percebam, é uma realidade que é norteada muitas vezes por elementos que escapam do nosso controle, mas que interferem sim na nossa realidade. Porém, senhoras e senhores, é necessário que se diga: a população mundial está envelhecendo. Tá?
Não estou dizendo que todos vão se transformar em idosos daqui a pouco, não é isso. Mas com o aumento da expectativa de vida das pessoas, a gente tem registrado positivamente, vamos dizer assim, que, ok, a qualidade de vida das pessoas melhorou. Estão tendo acesso à saúde, estão tendo acesso à educação, esclarecimento, condições melhores de vida. Só que, como eu disse anteriormente, isso pode trazer uma perspectiva um pouco complicada do envelhecimento e do aumento da população idosa no planeta Terra. Como que a gente vai resolver essa questão, uma vez que se você tem muitos idosos, você precisa mantê-los. Para mantê-los é necessário que as camadas mais jovens da população também tenham trabalho. E a realidade do século XXI traz para a gente uma perspectiva bastante desafiadora do mundo do trabalho. Certo? Então, eu peço para que vocês estejam atentos a essa realidade também, certo? É importante que vocês tenham isso muito claro, tá bom? Ainda, falando da estrutura é, é, política dos países, ainda falando da estrutura que eu posso dizer, organizacional de governos dos países, é importante que a gente entenda os diferentes tipos de organizações políticas que existem no mundo, certo? Essas organizações políticas, elas dizem respeito, claro, à realidade com que um governo ou uma população, ou o que quer que seja, vive o seu cotidiano e tem o seu cotidiano, de alguma forma, organizado por um governo, certo? Então, se a gente tem essa clareza, é possível que a gente entenda melhor a realidade de determinados lugares quando comparados com outros lugares ao redor do mundo, certo? Então tá, é importante a gente entender o que é governo. Governo é aquela entidade que centraliza, vamos dizer assim,